A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a sua vida. Esse que vos fala é Cícero José, com mais uma reflexão para a nossa vida. E a reflexão de hoje, meus amados irmãos, nós vamos estar trazendo no livro de Romanos, no capítulo de número 8, para a nossa meditação, e o versículo de número 1, para a glória de Deus. Uma reflexão muito rápida, para que nós venhamos estar meditando. Romanos 8, versículo 1 e 2, para a nossa meditação, que diz o seguinte nos dois versículos de Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, que diz o seguinte, o versículo 1: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão, ou seja, para os que andam, louvado seja Deus, segundo o Espírito. Mas a expressão do versículo é: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a expressão do versículo 1. O versículo de número 2, para nós estarmos meditando, diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Analisamos que uma coisa muito interessante para as nossas vidas, que é necessário a gente estar vivendo uma vida diante do Senhor, que seja uma vida diferenciada de outras vidas. A pessoa em si, quando reconhece que é necessitado de um perdão, que é necessitado de uma promessa, que é necessitado de viver em obediência, medita e analisa Romanos 8. Todavia a palavra promete uma promessa de vida eterna para nós. Porque vai dizer, meus queridos, que aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que realmente eles vivem segundo o Espírito e não segundo a carne, ele tem vida. A esperança é renovada. Outrora podemos analisar que Jesus Cristo foi moído pelas nossas transgressões. O pecado que estava sobre ele, ou seja, o nosso pecado, nos trouxe a paz. Nós vamos analisar que o Senhor, ele foi moído pelas nossas transgressões. Soldados batiam, chicoteavam ele, cuspiam sobre a sua face. Sobre ele foi colocado também uma coroa de espinho. Vamos ver que quando o Senhor Jesus morreu, o pecado do homem foi aniquilado. E foi um sacrifício incomparável. Não houve outro que fez esse mesmo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez. Nós vamos ver nas Escrituras Sagradas, falando a respeito do amor do Senhor Jesus, que foi muito mais além daquilo que nós imaginamos e pensamos. E Paulo, escrevendo aos Romanos, eu acredito que foi Paulo que escreveu aos Romanos, ele vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você está entendendo? No versículo 2, para você relembrar, a Bíblia vai nos dizer: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você está entendendo? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Nós vamos ver que o sinônimo de Jesus vindo fazer esta missão, sofrendo na cruz do Calvário, nos trouxe um maior dos significados que a humanidade ela precisaria participar e ouvir. Todavia nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele fez muito bem o seu papel de filho. Denominado como Cristo Jesus, que Isaías vai profetizar que
ele teria alguns nomes. Um desses nomes maravilhoso, Príncipe da Paz, o Conselheiro. Isaías vai dizer que o nome dele seria Emanuel, o significado Deus conosco. Então Deus veio à terra como um significado de uma referência que as pessoas viessem conhecer. Mas o desprezo para muitas pessoas, ou seja, as pessoas desprezaram facilmente o Filho de Deus. Vamos ver que eles rejeitaram, todo o sacrifício de Jesus, não reconhecendo que ele morreu para salvar cada um de nós. Então que nós possamos focar, queridos irmãos, naquilo que o Senhor tem nos feito, tem nos abençoado e tem nos ajudado a prosseguir avante, entendendo as suas promessas sobre as nossas vidas, porque na verdade, queridos, essa promessa ela é para quem crê, ou seja, é tipo como se fosse falando sobre sinais, que a Bíblia vai dizer que os sinais seguirão aos que crerem e crerem no nome do Senhor em Jesus Cristo. Então, queridos, nós possamos estar conectados em Deus e fazer menção de uma palavra que nos traz o significado de vida eterna para nossas vidas. O profeta Isaías, ele foi um dos profetas que mais profetizou sobre Jesus, que chega a ser conhecido como o profeta messiânico. Ele vai dizer quem deu crédito à nossa pregação, certo? E a quem se manifestou o braço do Senhor, pois ele vai dizer que o Senhor, ele veria, no capítulo 53, nos versículos a seguir, que eles veriam que ninguém dava nada por ele, ninguém valorizava o sacrifício que ele veio fazer como homem, ou seja, fazendo o papel de um homem normal, natural, porque o Senhor Jesus ele foi 100% homem, 100% Deus ao mesmo tempo, ou seja, santo, 100% e 100% homem também. Ele fez os dois papéis. E o homem em si, ele olhava também para a aparência humana do Senhor Jesus Cristo e não olhava para a aparência de santidade. Poucas pessoas reconheciam o Senhor como o meio salvador que veio para morrer numa cruz do Calvário para trazer salvação para a humanidade inteira. As pessoas viam ele como um homem normal, natural, trabalhado, que havia calo sobre as suas mãos, porque o profeta Isaías vai escrever dizendo que nós olhávamos para ele e nele nós não veríamos nenhuma aparência. Ele não tinha formosura, não tinha. Na escrita de Isaías, nas características que Isaías ele deu para Jesus Cristo, se refere como se fosse, queridos irmãos, muitas pessoas que vivem no sítio, moram no sítio, viveu da agricultura, os pais trabalhou bastante, dobrado para que ele viesse ter uma boa vida, ter bons estudos. E o que é que acontece? O filho, quando cresce, estuda, realmente muitos deles, não todos, muitos deles estudam e acaba desprezando seu pai ou a sua mãe por ter as mãos calejadas, o corpo enrugado, queimados do sol, trabalhar para dar uma ótima vida para ele ou para ela. Então Isaías compara o Senhor Jesus como um homem que era trabalhado, que era queimado do sol, que sabia muito bem que era sentir o odor do trabalho no seu dia a dia. Então nós devemos entender tudo isso, queridos, e aprender que assim como o Senhor Jesus Cristo deixou um mandamento, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, ou então amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Então, queridos, nós devemos refletir em tudo isso e saber que a partir do momento que nós entendemos que o Senhor ele veio para fazer um sacrifício e que ninguém é digno do nosso desprezo, que ninguém merece ser desprezado por nós, por sermos nossos semelhantes, nós vamos aprender a ter uma vida boa. E quando nós aprendermos isso e lembrar que Isaías profetizara a respeito do Senhor Jesus Cristo, que ele veio subindo como renovo, significado trazendo como se fosse uma terra seca, irmãos, é muito forte o que Isaías fala a respeito. Então, devemos lembrar, queridos, entender que nós não podemos desprezar nenhum dos nossos semelhantes. Devemos aprender isso. Guarda no teu coração essa palavra. Guarda no teu coração essa palavra. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só para você lembrar, portanto,
Agora, Portanto, agora, louvado seja Deus, não há nenhuma condenação para o que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lembre-se, porque a lei do pecado, ou seja, a lei do Espírito em primeiro lugar, nos livrou. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou, querido, da lei do pecado e da morte. Quando nós reconhecemos que o Senhor, Ele veio de fato, sofreu na cruz do Calvário, já sofreu, está vivo, ressuscitado no céu, para nos dar vida, nós podemos ter uma vida abençoada diante do Senhor. Que Deus vos abençoe com a bênção do maior milagre no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.